já ouvir, já vai estar trazendo a palavra do Senhor. Vamos orar ao Pai, pedindo a Deus que Ele abençoar a vida de cada uma através da sua palavra. Eterno, soberano Deus, e que Senhor está aqui na tua presença nesse momento. Eu te peço, Senhor, que uma vez abençoando a tua igreja, abençoando o teu filho, trazendo a palavra, abençoando a palavra que muda a vida do homem, Pai, que leva ao céu, Pai eterno. Nós te pedimos ao Senhor amado, fala conosco, nos alimenta em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. O primeiro nome da igreja da paz do Senhor. Amém. Livro de Atos, capítulo 16. Glória ao Senhor. Versículo 6. Aleluia. Todos encontraram? Livro de Atos, fica antes de Coríntios, capítulo 16, verso 6. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Podem vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Como todos nós sabemos, o tempo do culto foi reduzido até às 8. Eu quero estar entregando o pastor, conforme o pastor nos instruiu. Amém? Amém. Viemos aqui para exaltar o nome de Jesus essa noite. Amém. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a semente da mulher, Ele é o sacrifício expiatório. Ele é a rocha ferida, aleluia. Aleluia. Ele é o bálsamo, aleluia, que fere as nossas feridas, é o nosso Senhor Jesus, aleluia. Essa palavra que nós viemos trazer nessa noite, meus irmãos. E como toda palavra de Deus, se não for pelo Espírito, nada acontece. Se não for pelo Espírito, o pregador não prega nada, não anuncia nada. Se não for pelo Espírito, o cego não é curado, o surdo não escuta. Oh Deus amado, aleluia, aquele que está enfermo, ele não é curado se não for pelo Espírito. O levita, ele não louva a Deus conforme a direção do Espírito, se não for pelo Espírito. Por isso nós estamos que estar mediante um Espírito, instruídos pelo Espírito, aleluia. E segundo essa palavra em Atos capítulo 16, verso 6, acontecia algo que o próprio Espírito Santo de Deus impedia com que o servo do Senhor enviasse a sua palavra, aleluia. Mas na sequência, no verso de número 9, nós temos Paulo, que ele teve de noite uma visão, em que apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aleluia. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. É uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora às portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Veja bem, meus irmãos, o próprio Espírito Santo de Deus impediu com que o apóstolo Paulo viesse a ministrar a palavra de Deus. E já numa circunstância seguinte, ele recebeu uma visão por parte do Espírito Santo de Deus, que o próprio Espírito queria que ele fosse para uma outra direção. E logo após receber essa
revelação em sonho, porque o Deus ele fala conosco em sonho, fala em visão e fala na revelação da sua palavra. E ele teve esse discernimento, porque o Espírito Santo de Deus ele estava dentro dele. E ele foi o que? Ele foi buscar um lugar para orar. Por quê? Porque a igreja que não ora é uma igreja fraca, é uma igreja derrotada, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não se fortalece. Nada acontece se não haver uma oração dentro da igreja, meus irmãos. Por quê? Porque a oração é o combustível do crente. Porque quem não ora, meus irmãos, não tem intimidade com o Senhor. Assim é, Senhor. Você tem intimidade com alguém que nunca vai na tua casa, nunca conversa com você, nunca te dá um joia, nunca te dá um oi, não te dá um nada? Mesma coisa ao nosso Deus. Nós temos que ter uma intimidade com o nosso Senhor, mas é mediante a oração, mediante a comunhão, mediante o jejum, a oração. Aleluias! Louvado seja Deus! Assentando-nos falando as mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu um encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nesse ponto, o apóstolo Paulo ele estava anunciando o Evangelho. E o próprio Espírito de Deus conduziu a ele para que viesse anunciar o Evangelho a outra parte, do qual ele queria ir, mas o Espírito não permitiu, mas ele foi para o lado que Deus direcionou. Ele entrou em oração, conheceu umas mulheres, anunciou da sua palavra, louvado seja Deus, e após ela ter sido batizada, aconteceu que ele, indo à oração, chegou ao encontro dele uma jovem, e essa tinha um espírito de adivinho, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Meus irmãos, eu estava lembrando dessa passagem e algo me chamou a atenção, porque o Senhor, quando Ele levanta a cada um de nós, nós temos um objetivo com Deus, declarado em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 20, que é o ministério da reconciliação. O objetivo do servo de Deus é anunciar o Evangelho, para que o que está perdido possa se voltar a Ele, possa ser salvo. Isso é a maior importância que Deus dá ao ser humano, é a sua salvação. E aos seus servos, os profetas que anunciam o Evangelho de Cristo, é para que traga o pecador para Jesus, para que ele venha ser salvo. Aleluia. Diferentemente do que fala em Jeremias capítulo 23, né? Porque existiam profetas que falavam só coisas que massageavam o ego do ser humano, e o próprio Deus não estava nada legal com isso. O próprio profeta Jeremias também estava enojado disso, mas aqui não, ele estava deparando com uma situação, parecia até algo que se passava lá em Jeremias capítulo 23, né? Estava tendo um profeta, mas o profeta não era de Deus, ele tinha discernimento, porque o profeta ele fala de Jesus, anuncia Jesus, anuncia a salvação. Aleluia. Ele traz o homem, aleluia, que está no pecado, para a salvação, para que venha a ser liberto. Porque a função do profeta é edificar, exortar e consolar. Amém. Mas qual que era a função daquela mulher naquela hora que estava exaltando a ele? Esse homem verdadeiramente é servo do Deus Altíssimo.
e prega a salvação a todos os homens. Ele teve um discernimento que ele não era de Deus. Porque o servo de Deus não vai ficar te exaltando, meu irmão. Eu estou errado, eu não estou edificando a tua vida, eu não estou exortando a tua vida, eu não estou consolando a tua vida. Eu estou falando que você está na forma correta. 1001 maravilhas, mas não é isso não. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós temos que se consertar com Deus em algum momento da nossa vida. E quando Deus levanta um profeta, Deus ele vai cutucar algo que está errado. Está errado. Se conserta. Sai do adultério. Seja fiel à tua esposa, a teu marido. Sai da jogatina. Começa a falar, sabe? Não começa a massagear. Não começa a massagear, não. Ele edifica. Por que a palavra de Deus fala? Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza, esse edifica a igreja. O profeta, ele edifica a igreja. Porque ele vai ensinar, vai edificar, vai consolar. Você está triste, minha filha? Está triste? Você está enferma? Mas Deus ele é poderoso para curar, para te libertar, para te tirar dessa situação. Aleluia! Esse é o consolo, é a palavra de Deus, aleluia. Não é nenhuma coisa além da palavra, não, meus irmãos. Por isso que quando nós pregamos a palavra, nós temos que pregar a palavra. A palavra liberta, ela liberta. Porque foi para isso que o Filho de Deus ele se manifestou, para destruir e desfazer as obras do diabo, aleluia. Nenhuma ferramenta preparada contra ti há de prosperar, Deus. É pela palavra, aleluia. É pela palavra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela consola, aleluia. Consola sim, porque você tem alguma esperança nessa vida? Você tem alguma esperança? A minha esperança é que Jesus vai voltar, aleluia. Eu tenho essa esperança, aleluia. A nossa esperança é concreta, meus irmãos. Aleluia, Deus. Olhos não viram, não chegou no coração do homem. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, mas nós sabemos que é muito grande. Aleluia. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro perguntou para o Senhor Jesus: Mestre, o que eu ganho em te seguir? Homens são 100 vezes nessa terra, no céu é muito mais. Vale a pena servir a Jesus, porque no céu é muito mais. Aleluia. Quanto você vai ganhar nessa terra? Aleluia. O que você vai ganhar nessa terra é terreno, é passageiro. Mas nós devemos esperar por coisas eternas que estão no céu. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E vendo seus senhores que é a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque quando o evangelho chega, ele vai quebrando tudo aquilo que está errado. Amém. Tudo aquilo que está errado. Por quê? Porque Jesus ele prega aquilo que é bom para o homem se salvar, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de Deus, não vem das obras, é dom de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Amém. Porque mediante a fé, por Jesus Cristo, nós temos a nossa salvação. Não é das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Mesmo assim. Só que tem o seguinte: a nossa conduta é testemunho de que nós somos cristãos. As obras nós temos que ter sim. Por quê? Porque se nós não temos obras concordantes com a palavra de Deus, a nossa fé é vazia. Nossa fé não é viva. Porque a fé sem obras ela é morta. Amém. E as obras, aquele que tem obras e não tem fé em Jesus, ele não vai se salvar, meus irmãos. E essa fé é vã também. Não existe fé sem
a certeza não em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. A multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar-lhes com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles já estavam dando testemunho na igreja, já estavam ganhando os presos na igreja. Glória a Deus. Eles não estavam trocando ideia um com o outro. Ah, Paulo, como está a sua ferida? A minha ferida está muito difícil, Paulo, está ardendo. As minhas feridas, os Silas também não falou a mesma coisa não. Estava falando que eles estavam naquela situação difícil, que eles estavam se encontrando em cárcere. Estavam orando e louvando a Deus dentro do cárcere. E a palavra de Deus fala que surgiu o efeito. Surgiu o efeito. Louvado a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. E antes disso também, meus irmãos, nessa situação da mulher que ela estava seguindo Paulo, clamando que esses homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo, ela fez por muitos os dias, e diz que também os seus senhores ficaram bravos com a situação. Por quê? Porque ela recebeu a libertação, porque ela estava acometida com uma possessão demoníaca. Tinha um espírito maligno agindo na vida dela, do qual ela proferia coisas sobre a vida das pessoas e dava muito lucro aos seus senhores. Parece até muitos que usam de profecia para se ganhar dinheiro, meus irmãos. Tem o nosso medo em muitos lugares. As pessoas, pelo dom de revelação, nós não sabemos se é de Deus ou não. Eu creio que não é, porque se fosse de Deus, ele não ia usar o dom de uma pessoa para obter dinheiro, ganho financeiro, não. Porque a função de Deus, a principal intenção de Deus é ganhar a vida do ser humano, tirar ele do pecado, tirar ele de todas coisas erradas e receber a salvação. Mas esse espírito era espírito de engano. Assim é, Senhor, amém. Por que era espírito de engano? Primeiro, que era de adivinhação. Estava falando sobre as coisas terrenas, coisas do homem, aquilo que ele é, que ele vai fazer e tal. E outra, não estava alcançando os objetivos de Deus, estava alcançando os objetivos do homem. Esse espírito estava alcançando somente os objetivos do homem, dos seus senhores, não estava alcançando os objetivos de Deus. Por isso que quando nós nos deparamos com ensinamentos da palavra de Deus, nós temos que ver se está tendo base bíblica isso, né? Amém. Por quê? Porque nós estamos num tempo que está ocorrendo muitas heresias no nosso meio. Porque o que é uma heresia? A heresia ela é um ensinamento oposto do evangelho verdadeiro. Porque ela trata do nome de Deus, mas não atinge os objetivos de Deus, mas os objetivos do homem. Usa o nome de Deus, mas não atinge os objetivos de Deus, mas quer atingir somente os objetivos do homem. E nós temos que ter discernimento como? Através da palavra de Deus. Amém. E o apóstolo Paulo, ele teve esse discernimento. Espera aí, nós estamos aqui nessa terra, o Espírito nos trouxe para nós pregarmos o Evangelho. E verdadeiramente já tem gente sendo batizada e o Evangelho está sendo pregado e tem gente sendo curada. Mas esse Espírito aí não é o mesmo que o nosso, não. O nosso Espírito está conduzindo o povo para ser salvo. Esse Espírito aí está com balela comigo, né? Ele deve ter pensado. Porque seguia eles, mas não estava cumprindo os objetivos de Deus, estava cumprindo os objetivos do homem. Né? Daí o que aconteceu? Ele com o
dom de discernimento de espíritos, ele expulsou aquele espírito maligno e ela foi liberta para a glória de Deus. Só que o que aconteceu? Ele foi preso, foi açoitado dentro da cadeia junto com Silas, e diz a palavra de Deus no versículo 25 que eles cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas das prisões dos presos, soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-te, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Ele pregou a palavra do Senhor. Aleluia. Gerou salvação. Aleluia, Jesus. Ele podia muito bem, né, se tivesse com um pensamento carnal, não, deixa ele já ir para o inferno, ele já vai receber a penalidade pelo erro dele, né? Fomos açoitados, fomos humilhados, apanhei, estou com cada vergonha nas minhas costas, eu e você, né, Silas? Não vamos falar para esse sujeito não, mas não, ele teve misericórdia, pregou a salvação para aqueles que estavam fazendo mal na vida dele. Como Jesus fala, né, se teu inimigo pedir para caminhar uma milha, vai 2 com ele. Amém. Se teu inimigo tiver fome, dê algo para ele comer. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Aleluia. Por isso que o Senhor honrava com a vida dos apóstolos, com a vida dos profetas de Deus, segundo os relatos da palavra de Deus. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo o que Jesus ensinava, eles estavam realizando. Aleluia. E Deus se agradava com a vida deles. Louvado seja Deus. E gerou salvação na vida desse homem. A palavra do Senhor fala que quando um se arrepende, há festa no céu. Aleluia. Glória a Deus. E todo dia está tendo festa no céu, meus irmãos. Porque todo dia tem gente se convertendo. Todo dia tem gente aceitando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Aleluias. Pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Ganhou ele e ganhou a família dele ainda. Aleluia. Louvado seja Deus. Tomando ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, gera, louvado seja Deus, a salvação dentro de nós, né? É gerado. Mas segundo a palavra de Deus, o próprio Jesus ensina que nós devemos ser batizados. E eles estavam realizando os ensinamentos de Jesus com aquelas vidas. E a palavra de Deus diz que todos foram batizados naquela casa. Glória a Deus. Ele ganhou a todos. Imagina a festa, meus irmãos, está no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, a festa no céu pela salvação das vidas que está ocorrendo. Isso é na época dos apóstolos, mas o céu está em festa ainda, meus irmãos. Louvado seja Deus. E logo mais nós estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós não sabemos o dia nem a hora. Aleluia. Mas pode ser um soar da última trombeta. Aleluia. A trombeta vai soar. Glória a Deus. E eu tenho essa esperança que o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Louvado seja Deus. Até aqui, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu quero deixar essa palavra com os irmãos. E eu estou feliz pela oportunidade de compartilhar essa palavra com os irmãos. Porque
É uma grande satisfação, meus irmãos, estar podendo falar da palavra de Deus. Nós não sabemos o dia que nós partiremos dessa terra, né? Nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus, mas e amanhã? Amanhã somente a Deus pertence, diz a palavra de Deus. Somente a Deus pertence. Muitos fazem planos, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, aquilo outro. O Senhor fala, amanhã a Deus pertence, nós não sabemos. Por isso que se você tiver que fazer algo hoje, faça hoje. Se tiver que se converter hoje, se converta hoje. Se tiver que pedir perdão a Deus hoje, peça perdão a Deus hoje. Aleluias. Se tiver que, aleluias, aceitar a Jesus hoje, aceita hoje. Receba a salvação hoje e seja feliz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade ao meu pastor Givaldo por essa oportunidade. E as palmas é para Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas.